Oi, alunos. Boa noite. Beleza. E aí, então vocês estão prontos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos falar de difração por fenda 2D. Ela não é um assunto muito complicado, mas eu acho importante discutir em detalhes isso, porque ela traz ferramentas que se usa em todas nas técnicas que envolvem difração. Então, ela é muito bem um treino para aplicações gerais. Já está quase pronto, só com o tratamento que a gente faz ao analisar uma fenda bidimensional, que é uma abertura, na verdade. Então, eu fiquei pensando em como abordar esse assunto, e isso não foi muito fácil, né? Porque ao mesmo tempo eu queria uma abordagem simples e a ponto de que vocês conseguissem perceber a física por trás de tudo isso, sem entrar em muito detalhes de umas contas que nem tem, por exemplo, se você pega a dedução do espalhamento por uma fenda 2D baseada no princípio de Hughes e Fresnel, eles fazem um tratamento muito detalhado e eu acho que é demasiadamente detalhado para a quantidade que a gente vai usar. Então, eu estava procurando um tratamento que fosse mais fácil de assimilar, que não tivesse muitas expressões e muitas contas. Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade com isso. Então, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa ou até acharem que não está um pouco destoante do que pode ter em alguns outros livros, a gente pode ir conversando e talvez dê para ver que pontos dá para melhorar isso. Bom, mas a ideia que eu estava querendo seguir é o seguinte. Na aula passada, a gente pegou o campo elétrico por uma fenda unidimensional, que era simplesmente uma ranhura. A gente viu que se eu pego essa frente de onda e uso o princípio de Hughes, que todas elas espalham uma onda esférica, e eu fui afastando o anteparo delas, né? Aí eu vejo que ela tem a intensidade se distribui de várias formas, mas a partir de uma certa distância, esse padrão ele fica constante e ele traz uma característica da abertura, do tamanho dela com relação ao comprimento de onda e tal. Então, eu vou querer trabalhar nesse regime aí, né? E esse regime, na verdade, o valor dele, que ele começa a entrar nesse regime de campo distante, né? Quando a distância da fenda até no anteparo, na tela, ela vale a abertura ao quadrado dividido pelo comprimento de onda. Quando eu estou muito maior que essa distância, aí eu estou dentro desse regime de difração de campo distante. A gente viu isso passo a passo na aula passada, mas eu não lembro se eu cheguei a detalhar esse critério aí. Tá? Bom, mas a ideia era o seguinte, olha. A gente chegou nesse campo distante que a expressão era basicamente dada como se fosse uma fonte de onda esférica na origem, que é esse termo que está na frente aqui, vezes uma amplitude, que é um fator de normalização, esse AN que está aqui, somado, né, uma somatória, sobre um número finito de fontes secundárias que eu colocava na frente de onda passando pela fenda. E aí,
tudo ficava, a única conta que se fazia era desse termo que está aqui em cima, que é o termo de fase, da diferença de fase, com que cada fonte pontual, que é esses Rn aqui, a posição delas na abertura da fenda, né, de fontes secundárias, como essa fase varia para cada uma delas. E o K' é o ponto onde eu estou observando aonde. Então, ele é um vetor que ele vai da origem, do centro da fenda ali, nessa aproximação, até no ponto de observação. Então, aqui que entra o fato de ser aproximação de campo distante. Esse K' que está aqui, ele não depende da posição da fonte secundária na abertura da fenda. Então, a gente fez isso para a fonte 1D. Funcionou, qualitativamente, pelo menos, ele funcionou muito bem, né? E aí depois a gente viu que ele, na aproximação de campo distante, né, ele descrevia precisamente o padrão de difração. Então, a minha ideia era continuar com essa abordagem, na hora que a gente vai em fenda 2D. Só que agora as fontes secundárias não estão ao longo de uma direção, estão espalhados na área, né? Então, o que eu queria fazer era justamente generalizar essa expressão aqui para uma área. Então, sobre uma área. Então, se eu mantesse isso aqui, tudo bem. Só que, a hora que você tem uma área definida, você tem a potência, ou seja, a energia que está passando por ali, né? Então, essa condição de normalização, que ela tem que estar sujeita à potência que eu estou jogando na fenda. E aí foi uma boa. Eu queria procurei em vários livros, textos assim, eu não achei nada. Talvez eu tivesse que procurar em livros mais antigos de ótica, lá da década de 60, 80, talvez eles tivessem isso detalhado, feito em detalhes. Mas eu quis fazer uma abordagem que vocês conseguissem acompanhar. E a minha ideia foi baseada em conservação de energia, que é o seguinte, olha, suponha que essa fenda é uma abertura, né? Ela tem uma área A, não está no meio dissipador, está dissipando a energia da onda. Então, se eu estou no ar ou no vácuo, a onda, o campo que chega na fenda, a intensidade que chega ali, vai ser transmitida. Então, basicamente, se o meu campo que chega ali, a frente de onda que está chegando na fenda, tem uma amplitude E0, vamos assumir que ela seja uniforme, porque a gente vai falar de fendas bem pequenas, né? E no caso que não for uniforme, eu vou falar como é que a gente pode fazer isso. Então, a potência, ou seja, a energia por unidade de tempo que vai passar lá, é essa intensidade aqui, vezes a área da fenda. E essa vai ser toda a energia que eu tenho no hemisfério posterior à fenda, distribuída do outro lado. Então, como é que eu normalizo isso? Bom, se eu fizer assumir que eu vou ter uma intensidade média a uma distância R da fonte, ó, esse Rzinho que eu pus aqui, é um R em módulo, né? Então, a distância média distribuída a uma distância R da fonte vai obedecer essa regra aqui. Então, está super distribuída sobre uma superfície de uma semisfera de raio R, né? No espaço posterior ao fenda. E ela vai obedecer, ela está obedecendo conservação de energia, mas sem detalhar como que a intensidade está sendo modulada pelo fenômeno de interferência que sai da fenda. Então, ela estaria 100% correta, né, essa dependência aqui, se fosse uma distribuição uniforme. Aí eu poderia ver o campo, mas não é, né? Ela não é uniforme, ela vai ser modulada pela intensidade. Então, eu estou usando isso em termos de intensidade média. Pode ser que esteja tudo concentrado na direção da fenda, mas em valor médio, né, sobre o semisfério vai ser isso aqui.
Então, a amplitude média do campo sobre o hemisfério seria isso daqui, que vai dar essa intensidade que está lá. Então, eu poderia escrever desse modo. Aí eu vou usar isso para fazer uma estimativa de qual que vai ser a amplitude, a contribuição em amplitude de cada fonte secundária que eu estou pondo ali na frente. Se eu vou assumir um número discreto de fontes ou um número contínuo. Só que aqui eu peguei, então, esse ERN aqui, que seria a amplitude média do campo sobre a semisfera. Aí eu multiplico por essa raiz de 2π para eliminar esse 2π que está aqui, porque isso aqui representa o ângulo sólido sobre todo o hemisfério. Mas eu não sei se a intensidade vai se distribuir sobre todo o hemisfério. Então eu não vou pôr ele, né? Estou tirando ele daqui. E estou dividindo por n, que é o número de fontes secundárias que eu pus lá. Então isso aqui seria uma estimativa de como a amplitude que cada fonte secundária na frente de onda vai contribuir. Então, é um raciocínio mais ou menos baseado, bem simples, baseado em energia, mas a gente sempre tem que lembrar que isso pode ser corrigido depois. A intensidade que eu tiver do outro lado, a integral dela sobre o hemisfério, tem que valer a potência que passou pela fenda. Bom, então eu vou usar essa aproximação aqui para discutir uma solução geral de uma abertura bidimensional. Então, aquele termo de ponderação que tem ali na equação 1, nesse caso aí, né? Porque lá já tem o E0 sobre R, então fica só o 1 sobre N da raiz de A, onde o A é a área da abertura. Então, isso se eu for, por exemplo, por que eu estou falando? Eu queria ter tempo de ter feito um exemplo de uma fenda com um formato qualquer ali. Porque basta simplesmente você pegar um número finito de fontes pontuais na fenda para calcular o campo distante. Então, basta você ter a fenda, você joga aleatoriamente um número finito, sei lá, 1000 pontos que você vai assumir como fazendo parte da sua onda secundária, como gerando a onda secundária. E eles vão estar pesados por isso aqui, né? E no campo distante você faz simplesmente a diferença de fase. Aí, logicamente, você vai ter uma correlaçãozinha de interferência entre eles. Eu não sei quão visível, perceptível seria isso, mas às vezes você precisaria fazer várias vezes isso e somar as respostas para você excluir o padrãozinho de interferência formado por essa distribuição aleatória. Bom, não sei se vocês estão entendendo, por isso que eu queria fazer um exemplo, mas infelizmente não deu tempo. Então, vamos discutir no caso de formalizar, de fazer uma formalização matemática em busca de uma solução analítica para isso. Então, se eu tomar dA como um elemento de área infinitesimal, está o quê? O N. Então, eu pego a área total da fenda e divido por elementos dA infinitesimal, o N vai para infinito. Quanto menorzinho for o dA, mais o N vai para infinito. Aí eu troco o N por isso aqui, nessa expressão aqui, e eu fico o dA sobre a raiz de A. E aquela somatória que eu tenho lá, eu escrevo isso como uma integral. Então ficaria esse campo aqui, ó, e com um fator de normalização aqui, que vai estar se estou tentando normalizar isso, a intensidade, fazer uma normalização da intensidade pela potência que está sendo jogada na fenda. Tá? E essa integral aqui. E essa integral, aquela somatória vira uma integral em elementos de área, né? Ela me dá, essa aqui é a transformada de Fourier da fenda, da forma da fenda.
Em alguns casos, ela tem solução analítica, em outros casos, você tem que resolver ela numericamente. Então, é um outro jeito de fazer numericamente. Basta resolver essa integral aí. A hora que a gente vai estudar rede de difração tridimensional, né, isso aí aparece também. É exatamente desse jeito, só que aí não é mais a integral de área, é uma integral de volume. E é por isso que eu achei interessante a gente fazer em detalhes alguns exemplos dessa integral, para vocês começarem a pegar um pouco as ferramentas que a gente tem para resolver ela. Então, uma coisa que vale a pena observar aqui, né? Que se na direção do feixe incidente, ou seja, o K', que é o espalhado, ó, vocês não confundam, eu coloquei K' aqui, que é a direção do feixe espalhado. E o R' aqui, ele diz respeito com a posição das fendas, das fontes secundárias na frente de onda que está passando pela fenda. Tá? Então é por isso que é o A' aqui. Ó. Aqui eu estou falando de área, né? Aí eu troquei por D' para não confundir. Tá? Então esse D' é um elemento de área dentro da área da fenda e o R' são as posições de cada ponto dentro da fenda. E o K' é a direção de observação. Então, a hora que eu olhar o padrão de difração, uma coisa que eu já sei olhando dessa integral é que é na direção do feixe direto, que é a hora que o K' é em torno da direção do K, né? O K é o vetor de onda da onda que chega na fenda, né? Que a gente está assumindo que está perpendicular à fenda, mas não precisaria, tá? Essa integral aqui é genérica. A gente tem isso daqui, ó, pode ver, esse termo vai dar zero. E a hora que ele dá zero, esse expoente vale 1, e a integral de A fica a área. Então, ó, com essa raiz que está aqui, vai ficar a raiz da área aqui em cima. E eu elevando isso ao quadrado, a hora que for calcular a intensidade, vai ficar E0 ao quadrado vezes a área. Então, isso aqui já está me dizendo que toda a potência que eu estou jogando, ela está distribuída muito próximo da direção central da fenda. Tá? Bom, mas na verdade o que tem que ver é uma coisa que eu não consegui verificar ainda. Eu lembro quando eu fiz para a rede tridimensional, isso dava certo, mas aqui eu não consegui ver se, na hora que eu calcular a intensidade disso aqui, levar esse termo ao quadrado, se a área, se essa integral ao quadrado, integrado na semisfera, ela dá a área da fenda também, entendeu? Então ela tem o máximo que vale a área da fenda, mas a hora que eu integrar, ela também tem que satisfazer se eu pôr a área em evidência, a hora que eu integrar aqui, ela teria que dar 1, elevado ao quadrado. Tá? Bom, mas isso aí, se eu conseguir achar um tempinho, eu verifico isso depois. Mas, de qualquer modo, ó, essa solução está assumindo o quê? Uma iluminação uniforme na área da fenda. Esse E0, que vem da onda incidente, ele é constante em toda a área da fenda. Se ele não for constante, eu precisar calcular um caso, que é um caso comum também, que a minha luz ela está incidindo na fenda, mas ela não é uniforme, ela tem uma distribuição gaussiana, por exemplo. Ela é forte no centro e mais fraca do lado. Como que eu faço isso? Aí eu simplesmente, esse E0, ele vai depender da posição R', ou seja, da posição na fenda, e ele entra aqui dentro da integral. Então eu teria que fazer a integral numérica ponderada pela variação do campo na área da fenda. Aqui. Então os dois jeitos funcionam. Então, os exemplos que eu vou fazer aqui são os exemplos simples, que a gente quer tirar propriedades mais diretas
desse fenômeno aí, tá bom? Bom, então, vamos pegar uma fenda retangular, no primeiro caso, né? Ela tem uma área que é o produto das dimensões da fenda. A e B eu estou pondo ao longo de direções Y e Z. Eu não pus um desenho dessa geometria aqui, mas na hora que eu for fazer da fenda circular, tem um desenho lá. Tá? Eu estou usando o mesmo sistema de referência para isso. Então, o feixe incidente, quer dizer, ambas são perpendiculares ao feixe incidente, então o feixe incidente está na direção x. Então, o k vetor da integral é um k de x. As posições na frente de onda é o r', né? Que vai ser um y' na direção de y, um z' na direção de z. E o elemento de área da integração é simplesmente o dy' e o dz'. Então, aquela integral, se você pega e substitui isso aí lá, ela vai ser separada em duas. Porque eu vou ter o produto escalar dessa diferença dos vetores aqui com y, né? Vai dar uma integral em y e a outra em z. E são duas integrais independentes. Uma em x e uma em z. Desculpa, uma em y e uma em z. Eu posso separar elas. Então, o 2π QY é como eu chamei esse termo aqui, ó. E o 2π QZ eu chamei esse aqui. E pus aqui na integral. Eu ponho esse 2π porque a forma a solução da transformada de Fourier que a gente viu, ela tem o 2π aqui. Que se vocês olharem lá na aula passada, né, a gente fez exatamente a solução disso, só que em uma dimensão. Agora, a hora que você faz em duas, e ela fica esse seno sobre o argumento dele e esse aqui. E esse seno sobre o argumento do outro. Independentes. Mas o que tem aqui? Ó? Por que agora a raiz da área que estava embaixo, veio para cima? Porque, na verdade, a solução não tem esse A aqui e não tem esse B, que está aqui. Então, eu multipliquei por A e B e dividi por A e B. Aí A e B é a área. Então, a área dividida pela raiz da área, a raiz da área ficou em cima. Então, esse termo aqui, ó, se eu pôr o K' igual a K, que é zero, né, quando eu estou olhando na direção do feixe incidente, o QY e o QZ são zero. Aí isso aqui dá 1. Ó, você pode ver, ó, seno disso daqui, desse argumento, 2π QYA sobre 2. Se ele é zero, se ele tende a zero, né, o seno fica igual a esse argumento, que cancela o de baixo, que dá 1. Então, isso aqui está dizendo que se eu for integrar... Não, ainda não estou na intensidade. Bom, aqui, ó, uma coisa que para que ninguém presta atenção, mas a hora que você vai pensar em como eu vou detectar, não nesse caso aqui, mas num caso geral, como eu vou detectar meu padrão de difração, que forma de tela eu uso. É lógico que todo mundo pensa numa tela plana. Eu não acho a tela plana a melhor ideia. Por quê? Pelo seguinte, você tem o raio que sai num ângulo maior, ele vai tendendo a formar um risco nas extremidades da área. Então, quando você quer coletar uma intensidade distribuída sobre um ângulo muito grande, que não é o caso dessas fendas aqui, mas é o caso quando você tem rede tridimensional, ou nem tem rede, né? Você tem um arranjo de espalhadores espalhando em todo lugar e você quer coletar essa intensidade. Existem outras opções, mas como a gente está falando de fenda bidimensional e esse padrãozinho de intensidade vai estar muito distribuído em torno da direção incidente,
a aproximação de tela plana, né, quer dizer, usar como observador uma tela plana, ela é razoável. Tá? Então, essa solução do campo é geral. Agora, a hora que eu defino a tela, é aí que eu defino como que esse QY e QZ vai variar. Porque imagina que eu tenho uma tela de qualquer formato. Se eu quero fazer a conta de qual intensidade vai ter em cada ponto, para cada, vamos dizer que seja um detetor formado de pixels, um CCD, por exemplo. Eu tenho a posição dele, então para cada posição eu tenho que calcular esse K' aqui, ó. Essa diferença, na verdade, K' menos o K0. E aí sim eu vou saber. Mas aí a outra pergunta é, essa areazinha do detetor, ela está perpendicular ao campo ou não? Isso afeta a distribuição de intensidade ali. E o ângulo sólido que ela está vendo. Ela está vendo, se ela tiver perpendicular, ela está vendo um ângulo sólido cheio, né? Se ela está inclinada, o ângulo sólido que ela está abrangendo é menor. Então, esses detalhezinhos, na hora que você vai trabalhar realmente com esses tipos de ótica, com esses tipos de... vai projetar um equipamento para detectar fóton. Como é que você faz isso? Então, essa solução do campo é geral. E agora a gente vai falar numa solução numa tela plana. Então, a gente vai posicionar essa tela para observar o padrão de difração perpendicularmente ao feixe incidente também. Então, eu tenho a fenda perpendicular ao feixe e a tela perpendicular ao feixe. Cada ponto dessa tela tem um R vetor, que é o LX, ou seja, o L é a distância da fenda até na tela. E a direção Y e a direção Z estão na tela. Uma é a direção vertical e horizontal. Então, com isso, eu tenho a posição de cada ponto sobre a tela, num sistema cartesiano XYZ. Então, aqui, ó, o Y e Z varia sobre a tela, o L é constante. Então, essa é a distância de cada um. E esse vetorzinho, como o vetor de onda na direção desse ponto, ele não depende mais da posição sobre a área da fenda, ele é simplesmente o K vetor, desculpa, o módulo do K, do vetor de onda, né, vezes o versor radial, que é o R vetor sobre o módulo dele. Vocês estão conseguindo montar esse desenho na cabeça, ver como é que é essa geometria? É simplesmente um sistema cartesiano. Tá? E o plano da fenda em Y e Z, e na posição x0, e a tela paralela ao plano YZ em x igual a L. E aí eu defino essa geometria. E aí a gente pode calcular quem que é esse 2πQY e o 2πQZ. Então, K' menos K, a hora que eu multiplico por Y, você vê, o K está na direção X, então ele vai sumir. Só fica o K'. E o K' só vai ficar componente Y. Aqui, quando eu multiplico por Y. Então, esse 2πQY é o módulo do vetor de onda, a coordenada Y do ponto, sobre a distância até ele, e o 2πQZ vale simplesmente o K, Z sobre E. Então, nesse caso da fenda retangular, é muito simples você fazer essa conta, porque você vai separar a integral em duas, né, que tem solução conhecida, e aí você simplesmente substitui nas duas soluções.
Então agora eu pego eu substituo isso daqui na equação do campo e elevo ao quadrado. Vai ficar esse termo aqui, ó. K do y sobre 2r. E aí a gente tem aquela mesma condição de mínimo de uma fenda simples. Toda vez que esse argumento aqui, ó, é um número inteiro de π, isso aqui é zero. E isso aqui é zero. Então agora eu só não tenho zero, né? Não, desculpa, só não vou ter zero quando nenhum dos dois é zero. E aí agora vamos ver a condição de normalização disso daqui. O que faltou verificar é se eu integrar isso daqui, ó. Isso tem o máximo é 1. Se eu pôr o y0 aqui e o z0 aqui, isso vai dar 1. Então aqui eu tenho a potência transmitida pela fenda, é esse 1 sobre 2 eta, e0 ao quadrado vezes a área da fenda. E isso vai caindo com a distância, dentro do ângulo sólido determinado por isso aqui. Se eu integrar em y e z, isso aqui, como ela está muito limitada numa região central, isso aqui era para dar 1. Mas eu acho que não dá. Eu não fiz numericamente isso para ver se está dando. Mas a integral disso daqui em y, em z, ou era 1? Eu acho que é 1. Eu não sei, mas se não der 1, a gente tem que sempre lembrar que isso tem que ser normalizado depois. Tá? Mas em termos do aspecto geral do padrão de difração, né, a gente tem que os mínimos na direção y vão estar sujeitos a essa condição aqui. Por quê? Porque toda vez que isso aqui é um número inteiro de 2π, de π, isso é zero. E vai afetar essa parte também. Então, em y, eu sempre tenho os mínimos dados por isso aqui. Ó. Que eu substituo ali, né? Eu faço isso aqui igual a mπ. Aqui tem 2π. Né? Aí tem os dois aqui. O Rzinho que está aqui é a distância ao ponto. Mas como o y e o z são distâncias muito pequenas em relação ao L, que está aqui, a distância da fenda, né? Então, praticamente, o R que aqui ó, é o L. Então, dentro dessa aproximação, né, eu aproximo esse R pelo L, eu fico que os posições de mínimos são dados por isso aqui. Tá? É simplesmente igualar esse termo aqui com MP, que nem a gente fez para a fenda simples. E o Z é a mesma coisa, só que aqui eu pus um número N, para não confundir. A abertura de uma é A abertura na outra direção é B, e o M e o N são números inteiros, mais ou menos um número inteiro aqui, sem o zero. Tá? Bom, sempre que qualquer coisa que eu procurei sobre isso daí, que eu tive tempo de procurar, não confesso que não procurei muito, mas eu sempre achei isso em termos de uma intensidade máxima aqui. Então, o que se faz é sempre descrever um padrão em função da intensidade relativa. Mas eu estava procurando um jeito de fazer isso que desse a intensidade absoluta que tem lá, em função da quantidade de energia que eu joguei na fenda. Se essa integração sobre a área da fenda for 1, então o que eu fiz está certo. Se não for, está faltando alguma coisa. Bom, aqui tem dois exemplos que eu fiz numericamente. Né? Eu peguei primeiro uma fenda quadradinha, aqui, pus a tela plana a 1 metro, um comprimento de onda de 680 nanômetros. Só que vocês estão vendo aqui,
eu formo uma cruzinha aqui. Por que ela é bem definida nessas direções aqui apenas? Porque são as direções em que a outra é um. Por exemplo, ao longo dessa direção Z aqui, ó, em Z. O y é zero. Significa que aquela função, que a gente chama de função sinc, né? Seno do argumento sobre o argumento, vale 1. Então aqui eu tenho o padrão como se fosse a fenda em uma dimensão. E aqui também. Então ela é bem mais intensa aqui. Eu saí dessa condição de uma delas ser zero, eu estou fazendo o quê? Aí ó, eu tenho um produto de duas coisas que não são zero. E aí ele cai. Tanto é que se vocês repararem aqui, eu procurei vários padrões desses para mostrar para vocês, sem eu ter que calcular um. Só que todos eles mostram o padrão com bastante detalhes aqui do lado, né? Que na verdade não é o que se vê. Se você faz o cálculo mesmo, para nessa escala em que ela foi normalizada para 1 aqui, eu estou usando aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, tá vendo? Para aumentar o contraste do fundo, da região de baixa intensidade. Por exemplo, se eu colocasse em escala log isso, parecia que era tudo a mesma intensidade. Mas não é, ela tem uma diferença de escala grande aqui. Tá? Então, a hora que eu faço esse 1 sobre raiz de 3, eu estou fazendo uma coisa que tem uma diferença de intensidade de um fator 9, eles passam a ter um fator 3 de diferença. Então, eu faço esse fundo de baixa intensidade ser mais aparente. Então, aqui está a dimensão da fenda que eu usei. É uma fendinha quadrada de 100 por 100 microns, que é 0,1 por 0,1 milímetros, né? E produziu isso aqui. Aí eu aumentei ela em uma direção, e para mostrar que quando eu tenho uma direção muito grande, eu tenho o quê? Aquela é padrão de fenda de ranhura, que é o que a gente viu como fenda simples. Tá? Então, você está vendo que eu estou aumentando aqui, os mínimos começam a ficar cada vez mais pertinhos. Aqui, se eu aumentar mais, aí vem a questão, o comprimento de coerência transversal do feixe, quão grande ele é, né? Então eu estou aumentando aqui, ó, aqui já é meio milímetro. Se o laser que eu estivesse jogando nesse meio milímetro, que o laser geralmente ele tem 2 ou 3 milímetros de diâmetro, o feixe dele. Se eu estou jogando numa fenda de meio milímetro, né, se ele tivesse coerência transversal dessa ordem aqui, eu veria essas franjas pequenininhas aqui, que estão na vertical aqui. Se ele não tiver coerência transversal, eu não vejo isso. Coerência transversal dessa ordem aqui. Eu não veria isso. Faz sentido isso para vocês? Vocês não vão falar nada, não? Eu preciso que vocês façam uma pergunta aí para ver se vocês estão acompanhando, não estão, o que está faltando, que dúvida que essas coisas que eu estou mostrando está fazendo para vocês, estão gerando. Bom, falar a verdade, eu acho que vocês ligam esse negócio aí e vão fazer outra coisa. Bom, no caso. Ah, alguém falou que está aí, ó, legal. Bom, vamos fazer
o exemplo de uma fenda circular de raio A. Bom, o que que a gente, qual é que é o truque de fazer essa solução? Essa solução, sim, aquela de fenda quadrada, ela não é assim tão importante, né? Porque a maioria dos instrumentos ópticos que a gente usa é abertura circular e não quadrada. Então, a solução para essa abertura circular aqui é o que você tem mais aplicação em instrumentos ópticos. E ela é uma que, no caso da fenda retangular, é um exemplo que dá para resolver analiticamente, tem uma solução bem definida. O da fenda circular, ela também tem uma solução bem definida, mas não é tão simples assim. Então eu vou fazer ela de dois jeitos. Eu vou fazer ela uma parte numérica, então vocês vão conseguir acompanhar uma parte, um modo da solução, e outra é dar a solução da integral, que foi obtida por expansão em série do argumento da integral da fase na área da fenda. Então aqui, ó, o que eu fiz foi o seguinte. Então a gente vai escrever a posição sobre a fenda como sendo um R', que é o raio, a distância a partir do centro, e um ângulo que vai virar aqui, o filinho, ele vai girar aqui para que eu consiga acessar todos os pontos. Então, é um sistema de coordenadas polares no plano YZ. E os vetores de onda incidente e espalhado, eu vou pôr o incidente na direção X. Agora eu desenhei aqui o sistema XYZ que eu estou usando. O vetor K está na direção X. E o K', de um modo geral, eu posso escrever ele assim, olha. Um cosseno θ, seno θ, que dá o ângulo com o eixo X. E a princípio eu poderia pegar esse K' e descrever ele girando aqui em qualquer azimuth em torno do X. Só que, como é uma fenda circular, a minha resposta vai ter a mesma simetria. Ela não vai depender desse φ. Então isso implica que essa solução ela não vai depender desse ângulo φ que está aqui. Porque qualquer φ que eu olhar, o problema é exatamente o mesmo. Então isso permite eu fazer uma simplificação, não que ela seja essencial, tá? É só simplesmente por questão de conta e diminuir o número de símbolos que eu vou usar aqui na hora de fazer a demonstração. Mas é simplesmente pegar o K' e eu vou escrever para φ igual a zero. Vou pegar esse ângulo φ aqui, ó, que está aqui em cima, e vou pôr para φ igual a zero. Estou mudando alguma coisa? Não. Para qualquer φ, a solução vai ser a mesma. Então, eu peguei aquele que simplifica a minha expressão aqui. A hora que eu faço o produto escalar, do K' com o R', né, só vai sobrar, então, o Y. Porque o Z não vai ter. Tá vendo? Não tem Z nessa expressão. A hora que eu fizer o produto escalar com R', esse termo aqui vai sumir também. Então, eu fico só esse termo aqui, que é o K seno θ. O K seno θ seria a projeção aqui no plano paralelo ao plano da fenda. E o cosseno do φ' é o que está gerando aqui dentro, e o R'. Então, esse argumento aqui, ó, eu vou lá na integral, que tem lá na equação, na equação 4, e ponho ele lá. Aí, ó, substituir na equação 4, fica isso aqui, olha. Aí eu vou ter que dividir ela em duas partes. Só que agora o argumento daqui, ó, eu não consigo fazer ela ficar mais duas integrais independentes.
Vocês estão vendo que aqui em cima eu tenho o R' e o cosseno do φ'. E o meu elemento de área aqui é o RdR dφ, que é sobre uma área, sobre um disco, que é a abertura da fenda. Então eu posso pôr o dφ aqui, ó, mas essa parte, essa integral aqui, ela vai ter uma dependência em φ. Então como é que eu vou resolver isso? O jeito que isso foi feito na era em que não era tão fácil fazer conta no computador foi simplesmente expandir essa exponencial em série de Taylor e resolver cada uma dos termos de expansão e ver o que dava, que série que dava. Aí deu uma série conhecida que se usa como a solução disso daí. Para vocês acompanharem um pouquinho, eu não quis simplesmente dar aquela solução, eu quis mexer um pouquinho. Isso aqui para ver que tem jeito de fazer ela numericamente, tá? Sem fazer essa expansão. Então, essa parte em R aqui, ó, eu posso resolver por uma simples troca de variável, né? W eu troco por essa variável, R' eu troco por esse W, que vai ser um VR'. Então, esse termo que está aqui, eu estou chamando disso daqui, só para depois pôr de volta lá, ele vai ficar isso aqui, ó, em função dessa variável W. E aonde eu tenho A aqui, né, é quando R' vale A, então vai ser o limite, vai ser essa variável, a constante V aqui, né, vezes o A. Eu tenho isso. Aí a solução disso aí é bem simples, dessa integral, né? A solução dela é isso aqui que está entre os conchetes aqui, nesses limites. E eu tenho essa solução aqui, ó, para o campo em função desse argumento. Onde esse K seno θ, ele está dentro desse V aqui. Bom, aí eu preciso pôr isso de volta lá. A solução, que agora estou pondo ela em função do ângulo θ, o campo em função do ângulo θ, né? O tempo aqui, ele está desse argumento φ0, que seria o KR menos ômega T, está aqui. Eu não estou me preocupando com ele, porque a hora que eu vou calcular o campo, eu tomo um módulo quadrado disso e esse termo some. E aí ficou esse campo. Como é uma integral de 0 a π, a 2π, essa é fácil de fazer numericamente. Por quê? Quando é uma integral numa dimensão que varia o comprimento dela, é mais difícil definir o número de pontos que são importantes, qual região eu vou tomar. Mas aqui é de 0 a 2π, isso aí é facinho de você fazer. Basta dividir esse dφ aqui em quantos pontos você quiser, fazer numericamente. Posso dividir em 100, 200, 1000. Eu peguei aqui de 0 a 2π, esse dφ eu pus esse intervalo dividido por 500, que é a solução que eu vou mostrar ali, comparando com isso. Então, o que acontece? Para cada valor de θ, eu calculo isso, né? Acho essa solução do E de φ, através dessa expressão, ponho aqui e faço numericamente no ângulo φ. E aí, bom, e a solução que eu estava falando, que é quando você expande isso aqui em série e faz a solução de cada termo, a solução que dá ela é chamada de função de Bessel de ordem 1, que a gente vai chamar de J1 de U, e eu vou comparar as duas depois para vocês verem quanto que dá. Então, se eu escrever essa solução da integral como o A, que é a área, né? Por que eu estou pondo a área? Porque eu sei que no θ0, aquela integral... Deixa eu voltar aqui. Ó, pode ver, você vê daqui. Se isso daqui é zero, aqui, essa integral vai ser a área. Vai dar 1 aqui, ó. O R vale zero, esse expoente vale 1. Então, eu vou ficar com a integral de R' dr dφ', que é a área de um disco. Então, vai dar πr². Isso daqui.
Então, eu estou chamando essa integral aqui, ó, a solução dela, a vezes uma função que vai ser desse argumento Ka seno θ. Como eu pus a área aqui, eu sei que quando esse θ for zero, esse H vale 1. Então, aquela intensidade, aquele campo em função do θ, tem essa forma aqui. E se eu for calcular a intensidade, eu levo isso ao quadrado, né? E aí, de novo, a gente tem uma coisa muito parecida, R2, desse módulo aqui, que é o módulo quadrado disso daqui. Então, essa tem aquela solução numérica em φ. Em R eu tenho solução da integral e depois eu faço numérica em φ. Vai dar o H aqui. Ou eu posso escrever esse H em termos da função de Bessel, que ela fica, essa aqui é a função de Bessel, né? Ela fica, ela dividido pelo argumento elevado ao quadrado. Então aqui embaixo eu estou comparando as duas soluções, né, em função desse argumento, que seria o U de Ka seno θ. Aqui, ó. Então aqui eu estou pondo a escala U sobre π. E aí eu vejo que ela tem mínimos, que parece bastante aquele seno θ, seno de U sobre U ao quadrado, né? Não, espera aí. A função sin. Seno do argumento sobre argumento tudo ao quadrado. Só que os mínimos não ocorrem mais na condição de um número inteiro vezes π. Eles ocorrem na posição de um número que é 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Não é mais 1, 2, 3. Se fosse aquele lá, que daria 1, 2, 3, 4. Então ele muda um pouquinho a posição dos mínimos. Tá? Mas a solução numérica, tanto essa solução usando a função de Bessel, elas dão igualzinha. Que parte exatamente você quer que eu fale aqui? Ó, eu vou falar devagar, então. Essa parte que tem duas integrais aqui, ó, é uma integral dupla. Ficou claro de onde vem? De dividir em intervalos. Bom, deixa eu falar do começo aqui. Então, aqui é uma integral dupla. A hora que eu olho só essa integral em R, eu sei fazer ela por troca de variáveis. Então, eu pus ela aqui. Essa é a solução que eu vou ter, onde esse V é todo esse menos I, K, seno θ, cosseno φ. É o V que está aqui. Mas tem solução. Aí essa parte, eu vou fazer ela numericamente em φ. Por que fazer num intervalo finito é fácil? Por exemplo, suponha que eu quero achar a solução de uma coisa numérica que vai de menos infinito a mais infinito. Só que essa função, se fosse no caso de, por exemplo, integrar em x, de menos a mais infinito, um outro argumento. Então, dependendo da extensão da função, eu tenho que acertar a extensão do meu intervalo de integração para ela ser factível numericamente. Porque numericamente eu não vou conseguir fazer de menos a mais infinito. Aqui não. De 0 a 2π é um intervalo finito. Eu não tenho que me preocupar se a função ela é localizada em torno de π ou se ela vai de 0 a 2π com algum valor. Né? O intervalo está definido. Então eu posso fazer ele com a resolução que eu quiser. Eu posso ir aumentando o número de pontos aqui à vontade. Não fica uma conta pesada, é uma conta muito simples. Né? É de 0 a 2π. Eu posso pôr passo, sei lá, 0 a 360, de 1 grau, de 1/10 de grau, de 1/1000 de grau. O quanto que é necessário fazer? Você vai vendo até onde muda a sua solução. Então, eu faço com passo de 1 grau. Deu um valor. Agora eu vou fazer com passo de 1/10 de grau. Ficou diferente a resposta? Não. Então você não precisa fazer
com 3.600 pontos, eu faço com 360 pontos, com passo de 1 grau. Então, tudo depende. Não, mas quando o limite é finito e é definido, é facinho fazer integral numérica. Ajudou? Bom, espero que tenha te ajudado. Beleza. Bom, obrigado pela pergunta. Então, ó, as duas, fazer numericamente ou pela função de Bessel, dá a mesma coisa. A única coisa que se você fazer conta, você precisa ter a função de Bessel. Né? No software que eu estou usando para fazer esses gráficos, ela está embutida lá, nem precisei saber a forma dela, mas se você procurar na internet função de Bessel de ordem 1, você acha ela, qual é a forma dela. Tá? Só que aí eles dão ela em forma da função delta, e depois você vai ter que ver o que é a função delta. E assim vai. Mas acho que tem alguns cursos na pós-graduação. Eu lembro que eu vi bastante isso na pós-graduação, assim, em eletromagnetismo. Bom, esses mínimos da fenda circular é parecido com o da fenda retangular. Então, se eu pego, por exemplo, a direção Y de uma fenda retangular, né, os mínimos vão estar no. Lá eu fiz diretamente na posição sobre a tela, né? Mas a posição do mínimo de ordem m ao longo do eixo y sobre L, ele envolve um ângulo θ, aproximadamente o seno θ, que é m lambda sobre A. Então aí o m pode ser qualquer um desses daqui. Na fenda circular, o Ka seno θ, que é o argumento usado na função do Bessel lá, é 1,22π, 2,23π. Então, se eu pegar, olhar só a direção y da fenda circular aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, z igual a zero, só ao longo dessa direção aqui, os mínimos vão ocorrer em termos do ângulo do seno θ, que é aproximadamente θ, que vale o y que está aqui sobre L, né? O L usado aqui é 1 metro, tá? E a fenda, a abertura da fenda que eu não marquei aqui, é 60 microns. Eu marquei na próxima, essa aqui eu não marquei. Então, eles vão ocorrer ó, em 0,61, que é a metade disso. Né? Por quê? Porque aqui o K é 2π sobre lambda. Então, eu vou dividir por 2π, vai ficar, ó, vai sumir esse π e dividir por 2 aqui. Então, 0,61, 1,12 lambda, 1,67. Em alguns lugares, você acha isso com o dobro de valor. Só que aí é porque, em vez dele usar o raio da abertura, usou o diâmetro da abertura. Tá? Eu estou usando o A que eu estou usando aqui, é o raio da abertura. Então você vê, ó, ele forma todos esses anéisinhos aqui em volta. Isso aqui é uma solução, a projeção numa tela plana. O máximo da intensidade, a grande maioria dela está distribuída entre o máximo e o primeiro mínimo, que está aqui. Esse valor corresponde a mais ou menos 84% da intensidade. Ele está nesse picão aqui no meio. Ó. E aqui, para essas anéisinhos de baixa intensidade ficarem mais visíveis, eu usei de novo o I sobre I zero, ou seja, a intensidade dividida pelo valor máximo dela, elevado a 1/3. Então aqui tem um padrãozinho. Agora eu vou fazer um exercício para vocês, que é para chacoalhar um pouquinho a cadeira. Ó, vamos pegar um laser de hélio neônio, que tem 633 nanômetros de comprimento de onda, uma potência de 5 miliwatts, um diâmetro de 3 milímetros, e ele ilumina uma abertura circular de raio de 60 microns. E aí nós vamos tentar ver como é que fica na cabecinha de vocês
o tempo para tempos ultra curto de exposições. Então, eu vou fazer uma exposição muito rápida. Significa que a quantidade de energia que passou de intensidade, a intensidade vezes esse tempo vai dar a potência, a energia passada. Como que a imagem vai se formar nesse limite de intensidade muito baixa? Então, para esses dois tempos, quais as imagens esperadas para uma tela que vai estar a 1 metro de distância da fenda? Então, aqui que entra o conceito do fóton de energia. Porque a energia da luz, ela não é contínua. Ela está em pacotinhos de energia que está lá. Então, a hora que eu estou jogando, eu quero fazer isso para você ver quão grande, mesmo uma potência muito baixa, que esse número de pacotinhos de energia, né, que a gente chama de fótons, não sei se vocês vão ver em física moderna, é muito grande. Então, ó, aqui a gente vai pegar, ó, essa aqui é uma formulinha de conversão. A energia do fóton é 1240 elétron-volts vezes nanômetro. Então, se eu ponho o lambda em nanômetro, que é o 633, vai dar uma energia em elétron-volts, que é uma unidade de energia que, para converter em joules, eu multiplico pelo valor numérico da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, cada pacotinho de energia que compõe a potência do feixe, né, tem essa quantidade de energia. Bom, quanto que vai ser a potência transmitida? Eu tenho 5 miliwatts, é o que chegou, e ele está distribuído numa área que tem 3 milímetros de diâmetro. Então, o raio é 1,5, né? 3 10 a menos 3 milímetros ao quadrado, e vezes a área da fenda, que é 60 microns ao quadrado. O pi cancelou aqui, né? Então, fica só com isso aqui. Então, eu tenho 8 vezes 10 a menos 3 watts. Então, é 8 microwatts é que está sendo transmitido por essa fenda. Tá lá. Aí, se eu for ver em número de fótons que eu tenho, vai ser P dividido a potência, que é joules segundos, dividido pela energia do fóton, vai me dar o número de fótons por segundo. E aí tem o tempo aqui para saber quantos estão compondo a minha imagem. Porque toda imagem que eu vou tirar, de qualquer coisa, eu preciso de um tempo de aquisição. Lembra a fotografia? Quando está muito no escuro, ela demora para tirar a foto. Por quê? Porque precisa coletar energia para formar a imagem. Então, o número de pacotinhos de luz que passa lá vai depender do tempo. Mas por segundo, eu tenho isso aqui, ó, 2,55 vezes 10 a 13 fótons por segundo entrando lá. Então, mesmo isso é um número muito grande. Tanto é que qualquer imagem que você vai, foto que você vai fazer, quando você em luz comum, você nunca precisa de um segundo para fazer a exposição. Então aqui, ó, se eu tiver 40 nanosegundos de tempo, tá? Eu peguei esse tempo para que para essa energia, esse deu um número de fótons de 1 milhão. Então veja, se eu fizer uma exposição de 40 vezes 10 a menos 9 segundos, multiplicado por isso aqui, eu vou ter uma imagem que é formada por 1 milhão de fótons. Então, não vai ser aquela intensidade distribuída, bonitinha que eu estava mostrando, normalizada pelo máximo. E sim pela estatística de distribuição disso daí. E agora, se eu diminuir por 100 vezes esse tempo, eu for para 0,4 nanosegundos, eu estou diminuindo 100 vezes o número de fótons. Eu vou ter 10 a quarta fóton. Quer ver como é que fica a imagem? Olha, para 1 milhão de fótons, a imagem da fenda, como ela está bem localizada ali, eu consigo resolver, olha, o primeiro mínimo, segundo mínimo, terceiro mínimo.
está bem definido. Isso aqui é aquela intensidade com uma distribuição estatística de fóton, que é proporcional à intensidade. É isso que a gente está medindo. Você vê que, mesmo para um feixe de laser, ele tem tanta intensidade, você fazendo uma exposição muito, muito curta, você consegue ver esse padrão. 1 milhão de fótons é suficiente para você ver todos os detalhes que você precisa para resolver a fenda. Mas agora, se eu for para 10 a quarta, eu já não fica tão bem definido assim. Então, esse fator 100 no tempo de exposição muda bastante a resolução. Então, todas essas expressões que a gente tem para fazer cálculo da intensidade do ponto de vista clássico, quando você começa a chegar em intensidade muito baixa, ela não dá certo. Não é aquilo que você vai ver. Você vai ver isso aí, ó, essa distribuição estatística de fótons. Então você fala assim, mas eu nunca vou precisar disso, porque eu sempre faço com... Meu laser é sempre forte. Só que não é só com luz que você trabalha. Você trabalha com qualquer radiação eletromagnética. E elas estão sujeitas a essa distribuição estatística. Então, você está usando um tipo de radiação que não é um fluxo muito alto de fótons, isso complica bastante seu tempo de exposição. Bom, ficou claro esse... Ajudou ou atrapalhou esse conceito? Isso aqui também está relacionado, de um modo assim dizer, com a discussão que a gente estava tendo na última aula de exercício, sobre o tempo de coerência de uma fonte. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vou aproveitar e falar um pouquinho disso. Eu deixei ela aqui no jeito. Então, isso aqui é o seguinte, olha. Eu estou fazendo um pacote de luz, né, uma onda finita, que é isso aqui, ó, ela tem uma duração aqui que vai de em torno de 680 e 720, ou seja, tem uma duração de 40 femtoseconds, aqui, um pulso. E essa aqui é a distribuição de frequência para formar esse pulso. Então, se eu falar assim, olha, esse aqui é o pulso que é emitido por um átomo. O átomo faz uma transição e ele emite um fóton. E o fóton é representado por isso. E aí, o que a pessoa pode pensar é o seguinte, mas se ele vai fazer uma transição e emitir um fóton, por que eu preciso de uma onda para representar esse fóton? Se ele vai ser uma coisa localizada, por que eu preciso de uma onda? Porque nessa onda está exatamente a incerteza no tempo e no instante que ele vai emitir. E essa incerteza no instante está associado com possíveis variaçõezinhas de energia que ele vai ter ali. Então, por exemplo, o fóton, imagina que o átomo ficou 40 femtoseconds emitindo esse pulso. Na verdade, não é isso, é maior do que isso o tempo de emissão. Mas é o exemplo que está aqui, que era de uma transformada de Fourier, né? Isso aqui contém toda a incerteza do instante que o fóton foi emitido e da energia que ele vai ter. Por hora que eu quadrar isso para fazer intensidade e for procurar o fóton, ele vai estar num lugar aqui, mas eu não sei onde ele vai estar exatamente. É que nem esse caso da imagem, eu tenho a intensidade, mas a hora que eu for fazer esse experimento e medir, é uma distribuição de fótons, que vai seguir a estatística de probabilidade dado pela intensidade. Então, a hora que isso aqui é campo, se eu elevar ao quadrado, isso aqui dá uma intensidade gaussiana, parecida com essa aqui. Porque tudo que está negativo aqui fica positivo, né?
e eu vou achar o fóton ali dentro. Então, a onda tem essa duração pela incerteza que eu tenho no instante que ele está emitindo, que vai ocorrer essa transição. Então, é por isso que as fontes têm coerência finita. Né? E as transições, mesmo sendo transição atômica, né, você não sabe direito o instante que ela vai emitir. Quer dizer, ninguém sabe. É tudo uma estatística. Tem um tempo de duração que ele está no estado excitado. Então, a largura dessa gaussiana aqui, ó. Bom, se você tá, a gente está falando de uma fonte, quer dizer, vamos pegar aí uma lâmpada de mercúrio. Então, ó, tem o átomo excitado e emitindo, e um não tem correlação com o outro. Então, eu quero saber quanto que é a largura no tempo dessa gaussiana aqui. Aqui está em frequência, aqui embaixo, né? Mas em frequência e tempo é recíproco. Então, a largura em ômega aqui em frequência é igual a 2π sobre o intervalo do tempo. Né? Que esse é o tempo de coerência. Lembra aquele interferômetro de Michelson que eu falei 2 aulas atrás? Você pode ir variando a distância de um dos braços até que o padrão de interferência não forme mais. E a diferença de comprimento entre os braços é exatamente o comprimento de coerência longitudinal, que está associado com a largura do delta ômega aqui, ou do tempo. Comendo de coerência longitudinal é a incerteza do tempo de emissão vezes c, vezes a velocidade da luz. Então você consegue estimar, usando esse recurso óptico, a, a incerteza no tempo da emissão de uma transição atômica. Bom, isso aí foi uma coisa que a gente comentou um pouco na aula passada e eu fiquei pensando num jeito de explicar. E o jeito de explicar isso daí é isso, tem a ver com existe um tempo que o átomo fica excitado e ninguém sabe que hora que ele vai desexcitar. E é isso que produz uma onda. Né? E essa onda ela vai levar consigo, na hora que você calcular a intensidade dela, a distribuição de probabilidade onde esse fóton vai estar. E nunca é definido isso. Ok? Então, vou voltar lá para a aula. Então, isso. Eu acho que eu vou falar ainda numa aula, vai falar mais aula sobre difração, né? Tem uma parte de difração de raio-x. E esse problema aqui de você contar fótons é fundamental em raio-x. Por quê? Porque vocês sabem que ali em Campinas construíram um acelerador para produzir raio-x muito intenso. E por que eles procuram intensidade de fonte de raio-x? Porque a quantidade de fótons não é suficiente para fazer todo o experimento que você quer. Você está sempre lidando com coisas com baixa estatística. E aí você calcula, faz toda a teoria, calcula a intensidade, mas mesmo em região que a intensidade não é nula, na verdade você não mede nada, porque você joga os fótons e eles vão se distribuir aonde a intensidade, de acordo com a probabilidade. Se a intensidade é muito alta numa região, ele vai tudo para lá. Bom, é isso. Vou voltar na aula de hoje, então, que é a respeito de como essa parte da abertura circular ela foi importante em ótica. Olha, esse padrãozinho ele é conhecido desde 1831. Eu acho que foi a primeira, não tenho certeza, mas acho que a primeira pessoa que obteve ele foi o Airy, né? E ele era astrônomo e ele estava preocupado com a resolução
com que você conseguia separar pontos de luz. E, por exemplo, ponto de estrelas. Estrelas, como que eu faço um telescópio e consigo separar a imagem delas? Que critério? Bom, da análise desse padrãozinho por uma fenda circular, veio o nome do disco de Eire, né? Que é simplesmente aquela região central do padrão de difração pela abertura. A divergência da luz que pega naquela região que é limitada pelo primeiro mínimo, né? Ela é delta, é 1,2 lambda sobre A. Aqui é esse delta, ele pega de um lado ao outro, né? Não é do centro até no mínimo, é de um lado ao outro, é a divergência. E ela pega um ângulo sólido, né, de π delta. O que quer dizer com esse ângulo sólido? Ó, lembra? Em coordenadas esféricas, né, o ângulo sólido seria o r quadrado, desculpa, o seno θ de θ de φ. Nesse caso aqui, né, o ângulo sólido em θ é isso aqui. O seno dele é praticamente o valor dele. Vai dar esse valor vezes 2π, né? Mas como aqui seria o θ variando de zero do máximo até o meio, né? Do delta sobre 2, vezes 2π fica o π delta. Então esse aqui é o ângulo sólido disso, daquela divergência ali. Aí se eu multiplicar por r quadrado, eu tenho a área do disco de Eire sobre um ponto de observação. É isso basicamente que eu tenho que pôr aqui. Sei não. Eu vou dar uma verificada nisso aqui. Tô achando que está faltando alguma coisa. Mas o que importa é essa divergência. E se eu quiser calcular o diâmetro dela, é simplesmente multiplicar pelo raio. Eu vou saber o quanto que é o diâmetro do máximo central da fenda, onde tem o 84% da intensidade da luz que está nesse disco aqui. Bom, aí se eu tenho um instrumento óptico, a luz que vem de um ponto atravessa várias aberturas circulares. E a difração pela abertura de menor raio limita a resolução da imagem. Por quê? Porque esse fenômeno de difração, a hora que eu fizer a focalização correta do meu sistema, eu vou ter um padrão de difração. Essa aqui é a focalização. Não é um ponto de luz. É sempre um padrãozinho de difração. E aí que vem a definição, né, do poder, monta um equipamento óptico aí para observar uma coisa, o poder de resolução, né, que eles chamam de poder separador, que é o critério de Rayleigh, que é simplesmente dois pontos distintos, né, quer dizer, incoerentes, não fazem parte da mesma fonte, não estão emitindo em fase. Eu consigo resolver as imagens dele quando eles são separados de delta sobre 2, ou seja, a distância entre o máximo e o mínimo. Que é essa imagem de baixo aqui. Ó. Então aqui ó, eu tenho uma fonte distante produzindo um padrãozinho de interferência, tem uma outra em um outro ponto que está projetando aqui. Eu consigo ver que tem duas quando o máximo de uma cai no mínimo da outra. Quer ver? Ó, isso tem aplicação em astronomia. Né? Por exemplo, tem uma estrela distante. Aqui tem a lente objetiva do telescópio. A luz passa por aqui e gera um padrãozinho. Ela passa por aqui e gera um outro. Se elas têm uma separação angular razoável, eu consigo ver que tem duas. Né?
Mas se a separação angular fica menor que aquela dada pelo critério de Rayleigh, eu não vou conseguir separar esses dois pontos. Aqui eu estou conseguindo. Ó. Um tá no. Se eu pego esse anel aqui, ó, faço aqui, o mínimo de uma aqui que está embaixo, eu vejo que ela está passando pelo máximo da outra. Tá? Então aí eu consigo separar, ver que tem duas coisas. São duas estrelas separadas. Né? Não é só um ponto. Mas fora isso eu não consigo ver. E não importa o que eu faça. Tá? Por quê? Porque é um fenômeno de fração. É um limite fundamental imposto para a luz. Como que eu me livro disso? Em astronomia não dá, porque você está sempre vendo luz, a não ser que você faça telescópio com coisas que têm comendo de onda mais curto, que nem raio-x. E aí você consegue ter mais resolução. A luz visível para raio-x tem um fator de 1000, se eu não me engano. Então você consegue ter uma resolução maior. Que, por exemplo, você consegue identificar estrelas binárias e coisas. Ah, então não sei se eu estou falando, se eu estou viajando ou não, não sei. Mas eu sei que em microscopia você resolve isso indo para a microscopia de elétrons. Porque a hora que você produz um feixe de elétrons, dependendo da energia dele, ele vai ter um comprimento de onda muito menor que o da luz. Isso aí vocês só vão ver depois que vocês tiverem uma introdução em física quântica. Tá bom? Bom, coisa que a gente vai falar na próxima aula, eu queria ter falado nessa, mas achei que ia ficar muito pesado eu começar com redes de difração nessa aula aqui. Eu achei melhor a gente fazer em detalhes assim o problema de difração por uma abertura 2D, que é um dispositivo óptico, que pelo menos a fenda circular é, e é interessante ter uma noção boa de como ela funciona. Então, a rede de difração é uma ideia muito simples, né? Que nem aquela fenda de Young. Era dois pontos separados, duas fontes, e tinha um padrãozinho de interferência. Que é mais ou menos o que está exemplificado aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho... Ah, eu não falei de outra coisa. Tem um princípio, acho que é princípio de Babinet, que é o seguinte, olha. Uma fenda, ela produz um padrão que ele vai ser igual ao complemento dela. Por exemplo, eu usei isso quando eu falei do padrão de difração pelo fio. Eu fiz um padrão na aula passada de um fiozinho e eu falei, olha, o padrão por uma ranhura é igual ao de um fio. Por quê? Porque eles são mais ou menos coisas complementares. Por exemplo, um fio de um diâmetro igual ao da abertura, eu posso bloquear a abertura. Então, o campo resultante é zero. Significa que o campo de cada um deles se complementam. E a hora que eu calculo a intensidade, não importa se o campo é positivo ou negativo, vai dar a mesma coisa. Então, o princípio de Babinet é mais ou menos isso. É isso, né? Se eu tiver um orifício, e eu tenho um padrão de difração. Se em vez do orifício eu tiver um disquinho daquele mesmo tamanho, eu tenho o mesmo padrão de difração. Então, esse é o princípio de Babinet. Então, isso aqui foi usado só para vocês. Depois a gente vai ver em detalhes isso. Tendo uma ideia do que acontece com o processo de interferência quando eu tenho mais de uma fonte. Então, aqui as minhas fontes são esses pontinhos pretos aqui, nesse caso de cima aqui. Se eu tenho um só, eu tenho esse disco. Ele é grande aqui, o disco de Eire aqui está grandão, porque ele é pequenininho. Se eu aumento ele, o disco vai ficando menor. Lembra que o diâmetro do disco de Eire ele é inversamente proporcional ao raio ou ao diâmetro da abertura? Então, ó, aqui é pequenininho, ele é grande. Eu aumentei, ele diminuiu. Então, eu começo a ter outras distribuições de intensidade. Agora, se eu pôr um ponto perto, um outro igual, eles interferem, exatamente como na fendas de Young.
Então eu vou ter mínimos bem definidos. Se eu for aumentando a separação deles, esses mínimos vão ficando, esse padrão vai ficando mais fino. E a hora que eu chegar numa certa distância, eu não vou mais conseguir ver isso. Mas aqui, eu só estou vendo esse padrãozinho fino que está aqui, se o meu comprimento de coerência transversal for maior do que essa separação. Se ele for menor que essa separação, eu já não vejo mais essas franjinhas finas que está aqui. E isso vai ocorrer para qualquer tipo de fonte. Assim, se eu aumento, eu tenho a propriedade da fonte aumentando e o padrão de interferência o mesmo. Tá? E aqui embaixo tem para a fenda retangular, né? Que se ela é comprida numa direção, o padrão ele se estreita nessa e fica comprido na outra. Se eu ponho duas muito próximas aqui, ó, parece que é uma fenda quadrada, né? Aí eu vejo quase um padrão de fenda quadrada. A interferência entre elas, ela está produzindo um mínimo aqui que a gente mal consegue ver. Se eu estou mais longe, eu tenho esses mínimos mais definidos. Mas aqui eu só estou brincando com a separação em uma dimensão. Uma rede tridimensional, eu posso brincar com isso em várias dimensões. Entendeu? Olha, aqui eu tenho uma, três e um padrão. E aqui fica claro a seguinte dependência. Olha, o período aqui é o mesmo. Ó, a separação dessas três é a mesma como dessas daqui. É a mesma separação, mas tem mais fontes. O que eu observo dessa para essa? Olha como os máximos de intensidade ficaram mais finos. Então, isso é uma coisa que a gente vai descrever matematicamente na próxima aula. Por que eles estão afinando aqui? Quanto mais fontes eu tenho, mais fino são o padrão. Agora aqui eu já estou criando uma, aqui era uma rede unidimensional, estou criando umas redes bidimensionais. Aí eu estou colocando nessa direção, olha, estou produzindo a interferência. Agora eu tenho em duas direções. Olha, eu estou fazendo uma malha. E a hora que eu ponho, olha aqui embaixo, ó, bastante pontos, fiz uma rede quadrada. Você está vendo que eu tenho o padrão de difração devido à interferência delas. Ele tem uma simetria quadrada. Mas eu tenho também um anel de mínimo aqui. Ó. O que é esse anel de mínimo aí? Ele vem da propriedade de espalhamento de cada um desses pontinhos, que é como se que é um disquinho. Então a interferência ela sempre tem a propriedade. Aqui é rede periódica. Hein? Eu podia fazer um arranjo maluco desses pontos aqui, aí eu não ia ter tão nítido o fenômeno de interferência entre eles. Mas ele estaria lá. A informação da correlação das posições dele. E aqui eu teria, eu veria mais nitidamente o padrão da fonte. Porque quando eu não tenho correlação entre os espalhadores, eu ponho posições aleatórias aqui. Vários deles vão ter cancelamento de fase. E o que vai sobrar é mais a característica da fonte. Ou seja, o padrão de cada um deles. E o mesmo acontece se o comprimento de coerência transversal da luz é muito pequena em relação a essa separação deles aqui. Aí eu vejo somente o padrão da fonte, de cada um dos pontinhos. Então, é isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula, e principalmente dessas redes 2D aqui. E como é que se faz isso? É exatamente a equação 1 que eu pus nessa aula lá. Só que aquilo ali a gente faz para a fonte, né? Você tem aquilo, e depois esse campo dessa fonte convoluciona, distribuído periodicamente no espaço. E também usa aquela expressão. Só que eu não quis começar isso nessa aula, porque eu quero falar para vocês sobre convolução e transformada de Fourier de uma convolução. Ou seja, é aquela integral que está lá,
aplicada num sistema que eu tenho uma fonte distribuída no espaço, se for uma rede, periodicamente. E aí que dá esses padrõezinhos aqui. Tá bom? Ah, então, tem mais uma coisa para falar. Quero fazer uns comentários sobre os exercícios que o Rafael propôs. Esse primeiro aqui, eu achei muito legal. Eu quero que vocês tentem fazer. Tá? E vocês vão quebrar a cabeça com aquilo que eu quebrei a cabeça no começo da aula, tentando definir como ter a intensidade não normalizada, a intensidade calcular, passou pela fenda tanto, como que ela se distribuiu num anteparo. Ele usou um outro sistema de referencial do que eu usei que está lá, então vocês vão ter que virar o sistema de referencial. Em vez de x, eu tenho z, e a fenda está no plano xy. E aí vocês têm que fazer a conta. Eu realmente recomendo vocês tentarem fazer isso aqui. Acho que a gente vai aprender bastante com ele. Eu também vou tentar fazer. Aqui, ó, a gente já está usando esse que a gente viu da fenda circular. Tá? Então, vocês já pegam a difração de Fraunhofer aqui, é aquela que eu falo de campo distante. Então, vocês já podem tentar fazer. E tem mais exercícios lá. Alguns também são sobre rede de difração, que é o que eu só comentei nessa aula, mas a gente vai deduzir formalmente na próxima aula. Se vocês tentarem ler ele e tentarem fazer, eu acho que vai facilitar bastante vocês entenderem a próxima aula, que é na segunda-feira. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil e tenha trazido alguma coisa nova para vocês. Tá? Bom, boa noite, um grande abraço. Diga um presente aí só para constar aqui. E é isso.